Por decisão do presidente BAP, o Flamengo decidiu paralisar a negociação para renovar o contrato. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre Georgian de Arrascaeta, que foi chateado hoje para a rede social responder a algumas críticas. Globo Esporte soltou uma outra nota, né, atualizou a matéria, falando o seguinte: a diretoria do Flamengo não fará esforços para segurar o Arrascaeta. Arrascaeta de saída do Flamengo e o próximo clube do jogador pode ser o Cruzeiro Esporte Clube. Rapaziada, sábado bastante agitado, porque a diretoria do Flamengo congelou a negociação para a renovação de contrato do Arrascaeta. E com isso, diversos veículos aí falando que o próximo clube do jogador, caso ele sair do Flamengo, vai ser o Cruzeiro. E é lógico, rapaziada, que eu separei para vocês as principais falas do setorista do Flamengo e daqui de Minas Gerais, aonde que eles falam sobre o assunto. Vou estar passando aqui para vocês, mas antes, aquele pedido especial. Se você ainda não for inscrito no canal, não perca tempo. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Compromisso nosso da Central da Raposa é trazer informação para você. Então dá aquela moral e se inscreve no nosso canal. O Arrascaeta tem uma situação de momento que a negociação está travada, está emperrada com o Flamengo, quem diria, né? O Arrascaeta e o seu empresário, eu sei que é outro empresário, não é mais o Daniel Fonseca, mas Arrascaeta e renovação de contratos emperrados são quase situações sinônimas, né? Mas enfim, jogador hoje do Flamengo vive uma situação de um contrato ali, de uma renovação emperrada. Na sua opinião, Baú, teria lugar no Cruzeiro ainda Georgian de Arrascaeta? Ô, Valu, falar de Arrascaeta tem que pesar um pouco a emoção e a razão, né? Qual que é o contexto da contratação do Arrascaeta, né? O contrato, igual está se especulando aí, de 3 milhões de reais, eu acho que não vale. Nesse contexto, né? Um jogador que tem problemas físicos, né? E a gente sabe, ele não consegue jogar a maioria dos jogos lá pelo Flamengo. Mas quando ele está disponível, o cara é um absurdo, né? Nossa Senhora. Depende muito do contrato, assim, espaço ele tem. Lógico que tem. Ele é um jogador muito fora de série. A gente poderia usar ele em momentos mais específicos, assim, da temporada, né? Mas eu acho que depende muito do contrato. É lógico que o dinheiro é do Pedro e tal. É até difícil a gente fazer uma projeção baseada nisso, mas por exemplo, eu acharia o Veiga uma contratação mais consciente. Pela questão da idade, pela questão do histórico físico. É um bom jogador que tem uma bola parada bem melhor. O Arrascaeta a gente teria que pôr uma grana, porque o contrato dele também só vai até o final do ano que vem, né? Então teria que fazer um aporte aí. É uma contratação difícil. É difícil de avaliar, Valo. Não é questão de ficar em cima do muro, não. Mas assim, você tem que avaliar a emoção e a razão. A emoção diz que se ele quiser vir amanhã, a gente busca lá. A gente pega o Corsinha, abastece, pega o cartão com o Samuca para pagar os pedágios aí, e a gente busca ele lá. Não precisa nem blindar o carro, não. A gente passa a linha amarela lá, abaixa no carro lá assim, ó, só, né? E busca ele. Mas a razão o momento pede calma, tem que ver questão de contrato, quanto que vai investir. Mas eu sei pessoalmente que o Arrascaeta é um jogador que o Pedrinho gosta muito, né? E aí, quando o homem gosta, mas espaço tem. Se a gente tem que, para avaliar o quão consciente é essa contratação, aí só tendo mais detalhes, né? Mas hoje, se fosse analisar hoje só se tem espaço ou não tem, lógico que tem. O Arrascaeta seria titular qualquer time do Brasil aí com tranquilidade. Lembrando, né, pessoal, só para quem está chegando agora, antes do Felipe falar a respeito,
Não existe negociação nenhuma do Cruzeiro com o Arrascaeta. A gente está comentando a respeito porque hoje saiu uma notícia, salvo engano, foi no GE, não é isso, Baú? Se eu tiver, ou foi o Venê, acho que foi o GE, né? Foi várias informações. A negociação lá deu uma travada. Isso. Ele disse que quer ouvir agora mais cedo agora. Tem 1 hora, saiu uma notícia de que ele quer ouvir outras propostas. E, galera, se o Arrascaeta estiver no mercado, é óbvio que o Cruzeiro vai dentro, gente. Tem... O dono gosta dele, é um jogador que o Cruzeiro não poderia deixar passar, mas fazendo um movimento consciente, né? Isso, exatamente. E lembrando, né, o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final de 26. Dito isso tudo, boa parte da torcida do Cruzeiro hoje, quando eu passei no Instagram, no Twitter, falando, eu acho que teria lugar aqui ainda. Então, mas não há negociação do Cruzeiro, tá, pessoal? Só para entender o contexto. E aí a gente está colhendo a opinião aqui de todos que estão conosco, do chat, inclusive, já selecionei aqui várias mensagens falando a respeito. E aí, Felipe, qual que é a sua opinião? Bom, igual o Baú falou, na questão sentimental, acredito que o Arrascaeta caberia no Cruzeiro tranquilamente. Mas na questão tática, vamos dizer assim, será que o Jardim ia aprovar uma contratação do Arrascaeta para esse time agora? Ele jogaria em que posição? Jogaria na posição do Matheus Pereira? Ou na ponta esquerda, no lugar do Wanderson, no antigo lugar do Dudu? O Arrascaeta não é aquele jogador que volta para marcar, não é aquele jogador fisicamente, taticamente proativo. Então, teria que ver onde ele encaixaria nesse time também, para ser mais um reserva de luxo, igual hoje a gente tem o Gabigol que está assim, contribuindo, mas para ser mais um reserva de luxo, eu acho que a gente não precisa. A gente precisa qualificar esse time titular primeiro para buscar uma outra competição, para buscar um título. Então, para pagar 3 milhões por um reserva, nesse momento eu não traria. Taticamente e racionalmente falando, mas claro que eu gostaria do Arrascaeta aqui sim, ainda mais se o Matheus Pereira for embora, mas não sei nesse momento se seria uma boa contratação, não. E aí, ô Matheus? Bom, o Arrascaeta, falar do Arrascaeta com a torcida do Cruzeiro é meio complicado, né? Eu acho que nós temos que fazer 2 ressalvas. Uma, ele teria a intensidade que o Jardim gosta? Eu acho que não. Acho que ele não conseguiria fazer o que o Matheus Pereira está fazendo. Que muitos criticam, eu sou fã do Matheus Pereira, pode me chamar de passapano, que eu não ligo. Como o Samuca falou, MPzudo, sou muito fã dele. E também eu não vejo ele fazendo o que o Wanderson faz. Pior ainda, que o que o Wanderson corre, ele pode ser ruim com a bola no pé, mas o que ele ajuda o time taticamente, acho que o Arrasca também não consegue fazer. Acho que a gente precisa de outras posições. Um zagueiro confiável, que esse Gamarra pode devolver para o Atlético Paranaense, muito ruim, muito abaixo. Um primeiro volante, porque o Wallace não rende. Para segundo volante, acho que nós temos boas opções. O Japa voltou, tem o Mateuzinho para voltar, tem o Murilo, tem o Eduardo. E precisamos de mais um ponta, né? Para fazer a função que o Wanderson faz. Então, eu acho que o Arrascaeta, nesse momento, no estilo de jogo do Jardim, não se encaixaria, não. Eu acabei de ver aqui o Tempo, né? Postou que o Cruzeiro estaria voltando a conversar com o Valentim Gomes, né? O staff do Valentim Gomes. Essa época é boa demais, né? A água do café começou a ferver agora. Nossa Senhora. O que eu vou fazer de vídeo lá no canal é brincadeira, viu? Ai. E aí, Patielli? Balu e amigos, esse momento é um prato cheio para os empresários, né? Eles fazem contato com algumas redações do jornalismo, com alguns colegas, né, de vocês, e especulam alguma situação, e o jornalista sedento, às vezes, para dar aquela informação em primeira mão, acaba, às vezes, dando um upgrade em alguma situação que, na verdade,
nem está próximo de acontecer. E a Samuca TV ela é bem responsável em relação a isso, né? Ela especula, na verdade, quase nada, né? O que realmente acontece são apenas os fatos que aqui são discutidos. Na minha visão, o Cruzeiro tem que parar de trazer jogador que saiu do clube em uma situação e hoje já se encontra fisicamente em outra. Por mais que a qualidade técnica do Arrascaeta seja acima da média e a nível de Brasil ele ainda consiga resolver vários jogos, mas eu acho que a intensidade física dele caiu muito. E essa é uma cobrança de muitos flamenguistas em relação a esse jogador. E quando você chega e às vezes faz algum acordo, algum contrato, oferecendo talvez um último contrato da vida, até que ponto esse jogador está motivado a realmente vestir a camisa do Cruzeiro? E até que ponto esse jogador não está vindo apenas pelo ótimo contrato? Porque, é claro, o jogador vem por um ótimo contrato, mas a gente também precisa ver a motivação dele. Hoje, eu penso que no meio do ano, até o Samuca disse nas lives, né, de vocês, nos programas de vocês, que o Cruzeiro vai sim ao mercado. E para ir ao mercado, eu entendo que quando você vai contratar, você precisa trazer realmente reforços, jogadores que chegam para jogar. Claro que não tem como acertar tudo. Por exemplo, o Wallace não era para chegar para jogar? Era. Infelizmente não conseguiu. Mas a gente não pode trazer apenas composição de elenco. Aqui eu gosto de citar nomes só para o torcedor entender, tá? Não tem nenhuma negociação, nada disso, até porque eu não tenho informação de nada. O Flamengo daqui 2 ou 3 meses vai ficar com 3 laterais esquerdos. O Alexandro, o Vinha e o Arthur, né? Aquele menino lá, Arthur Kaique, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, perdão. Não tem como em um time de alto nível igual o Flamengo 3 laterais esquerdos jogar. Então, se o Cruzeiro realmente quer um lateral esquerdo, tem que ir atrás de jogadores desse nível. Não adianta a gente, por exemplo, tentar o Capixaba, que eu vou citar aqui, que poderia ser uma troca com o Marlon, tempos passados, porque se chega o Capixaba aqui, ou se chega o Luan Cândido, que jogava bem no Bragantino, mas não está bem no Grêmio, isso aí não tem informação, tá, pessoal? Estou só citando o nome para ficar mais fácil a compreensão. Isso tira espaço da base. Se chega um volante aqui, que não chega para assumir a camisa 5, tira espaço do Murilo. Se você contrata o Marquinhos, o Kenji não joga, tem poucos minutos, o Tevez é emprestado. Se você contrata o JJ, o Jonathan Jesus, a gente acaba não dando oportunidade para o Bruno Alves, para o Janderson e empresta o Pedrão para um jogador que chega, que ainda não está pronto para ajudar o Cruzeiro, na minha visão. Um jogador que ainda precisa ser preparado. O JJ é ruim? Não, claro que não. Mas ainda não está pronto para ajudar o Cruzeiro em sequência de jogos. Jogadores que não estão prontos, aí eu prefiro dar espaço para a base. Agora, quem chega para resolver, aí sim, esse jogador pode tirar espaço dos meninos da base. Um volante, por exemplo, aquele Barros do Zenit, ótimo jogador, é difícil trazer, é impossível trazer, é padrão baú de contratação, como eu brinquei hoje na hora do almoço, talvez sim, mas eu estou falando de característica e qualidade técnica. Esse jogador chega e veste a camisa. Claro que pode acontecer igual aconteceu com o Wallace, mas é um jogador que a gente entende, a gente faz a análise de que é um ótimo jogador. Mas se trazer outro para tirar espaço do Murilo, aí não faz sentido. Então, no meio do ano, a gente precisa ser certeiro, não vamos acertar em tudo. O Matos precisa trabalhar melhor e trazer jogador que chegue para resolver, para ajudar. As posições até a gente pode discutir, né, se for tema aí, se for pauta, mas eu penso dessa forma em relação à base, contratação e quem pode vir. Vamos discutir, sim, daqui a pouco, Gullit, as posições, né? E só para fazer claro que hoje ainda o Matos ocupa o cargo de CEO de futebol, mas até informação que o Samuel já trouxe em algumas oportunidades aqui no Central da Toca, quem vai guiar o mercado do Cruzeiro, quem vai ditar a direção é Leonardo Jardim, com todo o aval de Pedro Lourenço. O Matos vai ser uma figura, eventualmente, que vai... quem sabe, fazer os trâmites burocráticos, digamos, a parte da papelada. Né? Jardim fala, esse pode vir. Aí o Matos vai lá e negocia. Perfeito. A parte técnica, análise, característica, tudo isso vai ficar a cargo do técnico Leonardo Jardim. Para não me eximir da opinião,
Arrascaeta hoje, se ele estivesse no elenco do Cruzeiro, eu entendo que, apesar de ter problemas com a questão da intensidade, mas ele seria um cara para brigar, estou falando pela titularidade, tá, pessoal? Não estou dizendo que ele não seria titular, ali para jogar ao lado do que faz hoje o Matheus Pereira, o Gabigol ao lado do Caio Jorge, a maneira do Jardim hoje. Eu não consigo imaginá-lo em outra função do campo. Alguém consegue imaginar o Arrascaeta tendo que correr para defender o que corre o Wanderson, o que corre o Christian? Os dois volantes, então, nem se fala. Então, aquele cara, né, quase um segundo atacante, para ser hoje o que o Matheus Pereira faz. Estou falando Matheus Pereira, que até então foi o titular na última partida que o Cruzeiro entrou com o time, de fato, o time que o Jardim construiu, né? Porque a gente tem que sempre lembrar isso, foi um time que construiu, não era nem o time... Vamos lá, eu vou falar sobre a situação aí de renovações do Flamengo. Importante a gente trazer essa informação com cuidado, porque é necessário, cara, total cuidado quando você está tratando de um craque, de um jogador que a torcida tem uma altíssima estima, né? Estima, que é o Arrascaeta. Então, a gente sabe que os torcedores do Flamengo querem muito que o Arrascaeta, na sua maioria, né? Se a gente fizer uma pesquisa, a maioria quer o Arrascaeta encerrando a carreira no clube, né? A maioria fala de contrato vitalício, o Arrascaeta encerrando a carreira no clube. E, óbvio, tem alguns que falam, muito cedo para renovar e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo deveria adiantar aí a questão de possível, né, novo vínculo com o jogador. Eu acho que ele é um jogador hoje... Cara, se a gente parar para analisar, são 15... Cara, os números do Arrascaeta são impressionantes. Tem aí o Arrascaeta, a matéria do Globo Esporte, ela dizia o seguinte: Flamengo congela conversas aí pela renovação de Arrascaeta e o contrato atual é válido até o fim de 2026. Flamengo encerrou momentaneamente as conversas pela renovação contratual do jogador, do uruguaio. Inclusive ele inclusive foi pego de surpresa com a resposta do clube sobre a paralisação das negociações. Uma proposta foi enviada pelo staff do Arrascaeta há 2 meses. A resposta do clube, porém, só veio nesta semana. E, inclusive, eu que fiz o flagra naquele momento da reunião lá no restaurante do Fratelli, na Barra. E aí, com o contrato até o fim de 26, a Arrascaeta pediu um aumento salarial e extensão do vínculo para até o fim de 28, mas toparia reduzir a duração, mas queria o aumento. O Flamengo, que recusou a pedida, diz que as conversas eram... o Flamengo recusou essa pedida do jogador e não a renovação. As conversas eram por uma renovação por mais 1 ano, até o fim de 2027. Vale destacar que outras renovações estão à frente na fila, como a do Pedro, Agustin Rossi e Guilherme Varela. O Rossi também vai renovar. E aí, a gente tem a situação para passar para vocês aqui, que eu acho importante a gente trazer, com relação à questão da nota do Flamengo, mas o Globo Esporte soltou uma outra nota, né, atualizou a matéria, falando o seguinte: a diretoria do Flamengo não fará esforços para segurar o Arrascaeta. Aí, né, eu não acredito. Eu respeito a informação, mas não acredito. E a notícia já foi explicada pelo Flamengo. Segundo o GE, a atual gestão do Flamengo não pretende fazer esforços para manter a Arrascaeta após o fim de seu contrato. Como assim? A ideia era resolver a renovação da Arrascaeta logo após o Mundial de Clubes, mas a condução do processo afastou uma resolução e deixou a relação mais fria. A percepção é de incógnita total sobre movimentos de reaproximação para novas conversas no futuro. A diretoria não estabeleceu qualquer prazo para retomar as conversas com o staff do meio uruguaio. A atualização, após a publicação da matéria do GE, é a seguinte: nota do Flamengo. Esclarecimento. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a atual negociação em andamento com o atleta Guilherme Varela se trata de uma questão de mercado, considerando que o contrato do jogador se aproxima do término, o que já permitiria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe. O clube iniciou, então, as tratativas neste momento com o Varela. O Flamengo também informa que foi procurado pelo agente do atleta Georgian de Arrascaeta, que é o Daniel Fonseca, e está ciente dos seus... Deixa eu falar sobre o Arrascaeta, porque tem 2 situações. Primeiro eu vou falar que ele ficou muito bravo. O Arrascaeta recebeu muitas críticas por conta daquele gol perdido
na última quarta-feira, no jogo contra o Central Córdoba. Ainda no primeiro tempo, o Arrascaeta teve uma bola ali que ele saiu cara a cara com o goleiro, acabou que ele tentou tirar do lado, o goleiro caiu, fez a defesa e ele não conseguiu fazer o gol, e ele falou muito, está sendo muito criticado. E aí ele colocou assim, ó, atletismo é outro esporte. Se eu posto uma foto, eu acabo com essa teoria. Aí colocou risos. O futebol da internet é... Aí botou um palavrão, né? Botou um palavrão. Ele que está recebendo aí as críticas por ter perdido aquele gol. E aí, ainda agora, acabou de sair a informação de que o presidente BAP decidiu paralisar as negociações para renovar o contrato do Georgian de Arrascaeta. Vou explicar a vocês o que está acontecendo. O Flamengo tem as prioridades de renovação. Tem o Guilherme Varela, que tem contrato até o final desse ano. Agora também já aparece uma possibilidade de renovar com o goleiro Agostinho Rossi. E o Flamengo decidiu resolver primeiro essas prioridades para depois resolver a situação do Georgian de Arrascaeta. Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, até o final de 2026, e o próprio jogador havia procurado o Flamengo na intenção de renovar até o final de 2028. Porém, uma conversa começou a ser feita entre o José Boto e o empresário do jogador, aquela coisa toda, e conversa para lá, conversa para cá, vai proposta para lá, vem proposta para cá. O presidente BAP fez ali uma intervenção, informação que saiu no Globo Esporte, e por decisão do BAP, decidiu congelar ali a negociação com a Arrascaeta para poder resolver a situação do Guilherme Varela e também a situação do goleiro Agostinho Rossi. Ainda tem o Pedro também, que acabou que entrou na frente aí nessa fila de renovação. Eu já falei aqui no canal e eu vou falar de novo. Tem outros clubes interessados no Arrascaeta, e essa agora é a penúltima janela que o Flamengo ainda consegue vender o Arrasca. Nessa consegue, na outra consegue, na do meio do ano que vem já não consegue mais, porque seria a última janela antes de acabar o contrato do jogador. Ainda que nesse momento tenha outras prioridades, já tem que dar um prazo para ele. Ele fala, Arrasca, segura até setembro, até outubro, até novembro, que a gente vai te procurar para a gente poder organizar aí uma renovação de contrato, caso seja interesse do Flamengo contratar, renovar realmente com o Arrascaeta. O jogador já chegou a falar, inclusive, na possibilidade de se aposentar com a camisa do Mengão. Então, vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Falar de fato. O fato é que o presidente BAP decidiu ali, nesse momento, congelar a possibilidade de renovação de contrato com o Georgian de Arrascaeta. Rapaziada, vamos ser bastante sinceros aqui. Olha, eu creio que o Arrascaeta, por enquanto, ele não vai vir para o Cruzeiro, por alguns motivos muito específicos. Um desses motivos é, o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. Então, até o final de 2026, até dezembro, no final de 2026, o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo. Então o Flamengo não precisa ter pressa para renovar o contrato com o Arrascaeta. E até lá também o Flamengo pode muito bem voltar a negociar com o Arrascaeta e renovar esse contrato. Onde que ficaria bem difícil do Arrascaeta vir vestir a camisa aqui do Cruzeiro novamente. O segundo motivo. O Arrascaeta é um jogador que ele vem sofrendo com diversas lesões, com problema físico. O Arrascaeta não consegue jogar com muita frequência. É lógico que quando o jogador está em campo, ninguém questiona. É um baita jogador, joga muito. Espaço aqui no Cruzeiro, é lógico que o Arrascaeta tem toda hora. Quem é melhor do que o Arrascaeta aqui no Cruzeiro hoje? Não tem, né? Então vamos dizer que espaço no Cruzeiro ele tem. Mas os problemas físicos dele limita bastante a vinda dele aqui para o Cruzeiro. Porque até mesmo o Leonardo Jardim, ele quer e gosta de jogadores físicos, né? E o Arrascaeta hoje, né? Ele tá devendo um pouquinho a questão física dele. É lógico que quando ele tá em campo, ele dá o máximo dele. Nós vimos aí o golaço que ele fez no Cruzeiro. Joga muito ainda. E espaço no Cruzeiro com certeza tem. Mas o problema físico dele hoje fazeria o Pedrinho e o BH pensar um pouco sobre
a possível vinda dele para cá no Cruzeiro. E também o valor, né, rapaziada? O valor dele, o Flamengo aí paga quase 2 milhões para o jogador. E com a idade que o Arrascaeta hoje tem, juntamente com os problemas físicos, será que seria uma boa para o Cruzeiro? É lógico o departamento de futebol do Cruzeiro em avaliar essa situação, que o jogador vem sofrendo com alguns tipos de lesão e com alguns problemas físicos que atrapalham o jogador aí ao longo da sua carreira. Já que for basear por nós, torcedor, com certeza a gente tinha trazido o Arrascaeta, que é um baita jogador. E eu mesmo contrataria o Arrascaeta para o Cruzeiro, caso ele estivesse disponível no mercado. Só que a diretoria do Cruzeiro não pode pensar como nós, torcedor. Eles têm de pensar que o jogador vai render realmente ou não, que o torcedor quer o Arrascaeta aqui no Cruzeiro. Pode fazer uma pesquisa aí que 80% dos torcedores do Cruzeiro vai querer o Arrascaeta aqui. Mas será que o jogador realmente vale a pena pagar um valor alto aí para o jogador? 2 milhões aí de salário mensal? Vi falando aí alguns veículos falando de 3 milhões. Será que vale a pena? Bem, deixa aí no comentário o que você acha dessa história de Arrascaeta aqui no Cruzeiro.